Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que bem. Essa aqui é a resolução do primeiro questionário que está para vocês lá no sistema. Estou tentando um formato novo aqui, vamos ver se vai funcionar. Ok? Então vamos lá. As perguntas no questionário, elas estão configuradas para virem em ordens aleatórias, né? Em uma ordem aleatória. Então vocês irão ver que eu vou responder aqui na ordem que vai aparecer para mim, mas tenham em mente que para vocês essas perguntas vão aparecer em ordens diferentes e também as alternativas em ordens diferentes. Ok? Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que apareceu para mim foi: qual das expressões abaixo é válida? Lembre-se que quando a gente está fazendo operações com vetores, né, aqui no caso a gente pode fazer somas, subtrações de vetores, a gente pode fazer multiplicações de vetor por escalar, pode fazer também os produtos. O produto interno, pode fazer o produto externo também, né, que é o produto vetorial. Quando a gente está fazendo essas multiplicações, elas vão retornar quantidades que podem ser vetoriais ou podem ser escalares. E a gente tem uma certa ordem para essas operações acontecerem e há algumas ordens que não são possíveis. Essa primeira alternativa que a gente está vendo aqui, por exemplo, a gente tem A, produto vetorial A. Se a gente faz A, produto vetorial A, a nossa resposta deve ser um valor vetorial, né? Deve ser uma quantidade vetorial. No caso aqui na nossa alternativa, a resposta seria módulo de A ao quadrado. Não, isso não é verdade, né? A operação que resulta no módulo de A ao quadrado é a operação A interno A. Isso sim é igual ao módulo de A ao quadrado. Então essa primeira alternativa é a alternativa incorreta. Vamos ver a segunda. AX, produto interno a Z. Bem, o produto interno ele deve ter como resposta um valor escalar. Então, por isso, a gente já sabe que essa segunda alternativa também está errada. A correção que a gente deveria fazer a essa segunda alternativa é a seguinte. AY, produto vetorial a Z, é que vai ser igual a o meu vetor AX. No caso, eu acho que na pergunta estava na ordem contrária, foi AX a Y, certo? Essa é uma das igualdades, né? A outra igualdade é AX vetorial a Y é igual a Z. E a terceira igualdade que a gente tem é AZ vetorial AX é igual a Y. Essas são as três igualdades que a gente tem num sistema destrógiro. Tá? Então aquela segunda alternativa também está errada. Na terceira alternativa eu tenho A vetorial B mais B vetorial A igual a zero. Esta é a alternativa correta, né? Por que a gente sabe que essa é a alternativa correta? Porque a gente sabe, lá das nossas igualdades, que o produto vetorial, ele é, quando a gente inverte a ordem dos operadores no produto vetorial, a gente inverte o sinal do resultado. Então a gente sabe que se eu passar o menos A vetorial B para o outro lado da equação, eu tenho que A vetorial B mais B vetorial A é igual a zero. E esse zero tem um indicativo de vetor aqui, né? Por quê? Porque esse é um resultado de uma soma vetorial, tá? Então tem que ser dado em forma de vetor. Então logo a gente sabe que esta terceira alternativa é a alternativa válida. A soma dos vetores unitários não pode ser um outro vetor unitário, né? Então a gente também sabe que esta soma aqui não é possível, porque a z, a x e a y são quantidades ortogonais. Então essa soma não faz sentido. E aqui no terceiro não faz sentido a gente fazer o produto interno do produto interno. Por quê? Quando eu faço produto interno, digamos aqui, de B e C, esse resultado será um valor escalar, né? Então, portanto, não faz sentido fazer essa operação produto interno do produto interno, certo? Então, essa terceira opção, ela não só não é válida, como ela não é consistente do ponto de vista da soma entre vetores e escalares.
Então essa é a resposta dessa primeira questão. Vamos lá, de novo uma pergunta semelhante, né? Qual dessas alternativas não possui consistência matemática? Então, a ideia aqui por trás dessa pergunta é a gente conseguir identificar quais delas estão somando quantidades que não são compatíveis. No caso, ela está operando quantidades incompatíveis. Então, nessa primeira alternativa, a gente já viu de cara que existe uma soma de dois escalares. Por quê? A interno B vai resultar um valor escalar, mais 5 é um valor escalar, então essa primeira soma, tudo bem. Mas esta soma está sendo igualada a uma quantidade 2A em que A é um vetor. Isto não é possível, porque nessa primeira alternativa eu estou fazendo a igualdade entre um escalar e um vetor, isso não é possível. Então essa primeira expressão a gente sabe que não possuirá consistência matemática, portanto a gente marca essa alternativa. Na segunda alternativa, o que a gente tem? A, produto interno, A mais B, mais 2 igual a 0. Nesse caso, será que ela vai ter consistência ou não? Vamos primeiro pensar na ordem de acordo com os parênteses, né? Então, a primeira operação aqui, eu tenho dentro do parênteses a operação A mais B. Essa é uma soma vetorial e o resultado desta soma vetorial será também um vetor. Quando eu opero esse vetor através do produto interno com o mesmo vetor A, eu tenho, portanto, um valor escalar. Então, o resultado desta primeira operação aqui será um escalar, e que eu estou somando a número 2, que é também um escalar, igual a 0. Então, aqui eu não tenho inconsistência matemática. Pelo contrário, esta expressão é consistente. Portanto, eu não vou assinalá-la para essa questão. Próxima alternativa, A interno A mais B interno B igual a 0. Isso é possível? Bem, quando eu tenho A interno A, esta expressão aqui me resulta um valor escalar. Quando eu tenho B interno B, esta expressão aqui também me resulta um escalar. Além disso, esse meu primeiro resultado vai retornar o módulo de A ao quadrado, um valor positivo. E o meu segundo produto interno vai retornar B ao quadrado, módulo de B ao quadrado, né? Também um valor que é positivo. Não só essa expressão é consistente, como para que essa expressão seja válida, tanto o vetor A quanto o vetor B devem ser o vetor nulo, 0. Então essa expressão aqui ela é consistente e possui apenas uma solução. Mas como ela tem consistência matemática, então a gente não vai assinalar essa alternativa. Na terceira, a gente vê novamente que nós temos um problema de inconsistência, né? Porque aqui o produto interno entre A e B será um valor escalar e ele não pode ser somado diretamente a um vetor. Então esta última alternativa também possui inconsistência matemática. Vamos seguir. A próxima questão é uma questão interessante. Bem, a questão enuncia da seguinte forma: sobre o paralelismo entre vetores, respondam. Então ele dá dois vetores f e g e pergunta se f e g possuem o mesmo vetor unitário, então gy equivale a... Bem, dizer que os dois vetores possuem o mesmo vetor unitário, isso quer dizer que os dois vetores são paralelos, eles apontam na mesma direção. Então a gente pode pensar da seguinte forma: vamos observar quais são os dois vetores e se eles são paralelos, eu posso afirmar que existirá um escalar qualquer de tal forma que eu posso resolver essa igualdade aqui, f será igual a algum valor escalar multiplicado pelo vetor g. Isso implica que eles terão o mesmo vetor unitário. Quem é f aqui? Né? F é igual a 2ax menos 6ay mais 10az. E esse cara daqui vai ser igual a um certo escalar k multiplicado por g, pelo vetor g. Né? Então, no vetor g eu tenho ax mais um certo valor de gy ay mais 5az.
Como esses vetores são ortogonais, eu posso fazer essas igualdades 2 a 2. Isso é, eu posso dizer que esta quantidade 2ax deve ser igual à quantidade k multiplicado por ax. Esta quantidade menos 6ay deve equivaler a k vezes gy ay. E a terceira quantidade, 10az, deve equivaler a 5az. Então, estas quantidades devem ser equivalentes, certo? Também multiplicando aqui pelo vetor k, que está totalmente atrás do meu rosto aqui, ó. Certo? Eu estou multiplicando aqui por esse vetor k. Ok, então eu vou ter que ter aqui, para resolver essa equação, eu posso separá-la em 3 equações. Então, eu tenho que 2ax deve ser igual a k vezes ax. Essa é para a primeira coordenada, né? Para a segunda coordenada, o que eu tenho? Eu tenho menos 6ay. Esse cara daqui deve ser igual a k gy ay. E para a terceira coordenada, eu tenho 10az igual a k vezes 5az. Então, já está claro aqui, né, que a minha quantidade k será igual a 2, né? Isso aqui já está evidente pela resolução dessas duas primeiras equações. Então, portanto, o meu gy tem que ser igual a menos 3 para garantir essas igualdades. Então, a gente sabe que o valor correto é quando gy equivale a menos 3. Beleza. Próxima questão. Quais das grandezas seguintes são vetoriais, né? Então, grandezas vetoriais são aquelas que, para serem completamente entendidas, necessitam de duas informações, de um módulo e também de uma direção. Então, aqui nós temos algumas grandezas que são grandezas classicamente entendidas como vetoriais, que são a aceleração e a velocidade, por exemplo, e a força. Essas são classicamente entendidas como grandezas que precisam não só de uma magnitude, mas também de uma direção. A gente sabe também que a força-peso, por ser uma força, será também uma grandeza vetorial. Já a massa, temperatura e tempo não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares. Próxima questão. Para um sistema destrógero, selecione as alternativas que apresentam identidades válidas. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Vamos primeiro pensar nessa primeira alternativa aqui, certo? Quem é a J vetorial AK? A questão pergunta aqui, quem é o vetor AI vetorial AJ vetorial AK? Quem é esse cara? Vamos pensar aqui. A J vetorial AK, em um sistema destrógero, eu tenho as coordenadas no sentido JKI ou IJK, né? Então, a J vetorial AK num sistema destrógero será igual a AI. A minha alternativa está aqui perguntando quem é AI vetorial esta resposta. Então, o que eu tenho no final das contas é AI vetorial AI. E o produto vetorial entre dois vetores iguais, na verdade dois vetores paralelos, né, mas no caso dois vetores iguais, será sempre igual a zero. Um zero vetor, certo? Já que esta é uma operação vetorial. Vamos avaliar agora a segunda identidade. Então, na segunda identidade, o que a gente tem? A gente tem AI interno a J vetorial AK. Então, a J vetorial AK a gente acabou de resolver e a gente sabe que ele vai dar AI. AI interno AI vai ser igual ao módulo ao quadrado de AI. Como AI é um vetor unitário, o seu módulo é igual a 1. Vamos explicar isso aqui de novo, tá? Então, vamos avaliar essa segunda expressão. Na segunda expressão, a gente tem AI interno a J vetorial AK. Como a gente acabou de falar, a J vetorial AK é igual a
AI. Então, no final das contas, essa expressão torna-se AI interno AI. Isso aqui é igual ao módulo de AI ao quadrado, mas AI é um vetor unitário, então esse módulo ao quadrado aqui é igual a 1. Então a segunda alternativa também é válida, também está correta. Terceira alternativa, a gente tem AK é igual a AI vetorial a J. Então, no sistema destrógeno, a gente sabe que esses produtos acontecem na ordem IJK. Então, AI vetorial a J será igual a AK. Essa é uma resposta válida. Quarta alternativa, AJ é igual a AI vetorial a K. Errado, né? AI vetorial a K está no sentido contrário do sentido destrógeno IJK. Então, AI vetorial a K deve ser igual a menos AJ para que essa alternativa seja válida, né? Então, essa alternativa está errada. E por último, a gente tem o produto interno entre dois vetores, né? Então, nesse caso aqui, o produto interno entre AJ e AI será igual a zero. Por quê? Porque esses dois vetores são ortogonais, né? Por definição. Então, essa última alternativa ela também é válida. Próxima questão. Sobre as componentes do vetor, desse vetor aqui, responda qual é a componente deste vetor ao longo do eixo y. Não tem nem o que responder. A componente ao longo do eixo y será 3AY. É assim que funciona essas coordenadas. É assim que funciona. Então, 3AY será a componente em y. Certo? Então, 3. Próxima questão. Bem, qual das seguintes identidades não é válida? Bem, vamos lá. Qual das seguintes identidades não é válida, certo? Na primeira, a gente tem uma soma vetorial B mais C e um produto interno. Como a gente sabe que o produto interno é distributivo, então essa primeira identidade ela é válida. Vamos ver a segunda opção, né? Na segunda opção, a gente tem C, produto interno A vetorial B, igual a menos B, produto interno A vetorial C. A gente sabe que existe uma rotacionalidade nesse tipo de produto. Então, por exemplo, quando a gente tem A interno B vetorial C, então A interno B vetorial C, a gente pode fazer a rotação desses elementos. Isso aqui é igual a B interno C vetorial A. Isso aqui é igual a C interno A vetorial B. Ok? Então vamos dar uma olhada de novo na nossa alternativa, né? É isso que está aqui? Eu acho que não, né? Porque C vetorial B teria que ser igual a B. Não, na verdade ela é válida sim, né? Porque ela teria que ser igual a B C vetorial A. Não é isso? C A vetorial B tem que ser igual a B C vetorial A. Como eu troquei aqui a ordem de A e C, então eu introduzo um sinal negativo. Então, na verdade, essa segunda opção, ela é sim válida. Terceira opção, terceira alternativa é válida, né? Porque eu tenho o produto interno, e o produto interno ele é comutativo. Então, beleza. Na quarta opção, essa opção aqui também é válida, né? Esta opção aqui também é válida, porque A interno, se eu tenho dois vetores unitários, né? E o produto interno entre dois vetores, como é que eu posso expressar esse produto interno entre dois vetores, né? Deixa eu apagar isso aqui. A interno B, eu posso expressar esse cara como módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo alfa entre A e B. Só que se esses dois vetores aqui são vetores unitários, no caso aqui pode ser AX e AY, por exemplo, então esses módulos aqui serão ambos iguais a 1. Então esse cara daqui vai ser cosseno de alfa.
Na representação que a gente tem aqui, ó, são dois vetores unitários, cosseno, θ aqui no caso, θ é o ângulo entre A e B. Então esta alternativa também é correta. E na última alternativa nós temos a distribuição do produto vetorial, que está correta, né? Então se eu tenho A vetorial B mais C, isso aqui equivale a A vetorial B mais A vetorial C. Aqui nessa alternativa teve um erro que foi um erro meu. Todas as alternativas são válidas, né? Então, nesse caso, não existe aqui nenhuma resposta correta, tá? Não tem nenhuma resposta correta porque todas as alternativas são válidas. Foi um erro meu, tá? Sorry. Por fim, na última questão aqui, nós temos qual das seguintes situações não representa um campo escalar. Então, vamos dar uma olhada aqui em todas essas opções. A luminosidade em uma sala de ar, a quantidade de luz, né, a intensidade de luz que está incidindo sobre um ponto, é uma grandeza escalar, né? Ela não tem direção, porque ela é uma soma de toda a luz que está atingindo aquele ponto. Então, apesar de a luz se movimentar, né, na forma de uma onda, então, portanto, possuir, né, uma relação vetorial, a luminosidade em um ponto é a soma de toda a luz que está passando por aquele ponto. Então, essa soma vai fazer com que essa grandeza seja uma grandeza escalar, um campo escalar. A umidade do ar é também uma grandeza escalar, né? A umidade é uma grandeza escalar. Então, portanto, a umidade do ar em todos os pontos de uma cidade será um campo escalar. A distribuição de temperatura também é um campo escalar, uma vez que a temperatura é escalar. E a última alternativa vem dizendo que a pressão atmosférica em uma dada região, né, como pressão atmosférica também é uma grandeza escalar, então este também é um campo escalar. O deslocamento de um mosquito no espaço é uma velocidade, então, portanto, ela é uma grandeza vetorial. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa 4, o deslocamento de um mosquito no espaço. Ok? Então é isso, minha gente. Eu agradeço, tá aí as respostas para vocês. Em breve eu vou colocar as respostas, já deve estar na verdade, as respostas do segundo questionário, ok? Vejo vocês já já. Até mais.